Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Estarei falando agora um pouco sobre a embriologia do sistema cardiovascular. Vamos lá, então. Enfim, vou abordar esses itens aqui citados. Vamos começar, então, falando sobre o sistema cardiovascular em si. Então, pessoal, o sistema cardiovascular, ele vai ser o primeiro sistema importante a funcionar no embrião. E uma característica bem interessante é que, enquanto ele se forma, ele vai estar funcionando. Então, é um órgão que funciona enquanto se forma. Isso é importante porque durante o desenvolvimento, a gente vai ter necessidades fisiológicas que não vão ser supridas somente por difusão. Então, a necessidade de oxigenação, necessidades nutricionais, elas necessitam de um sistema capaz, então, de suprir essas necessidades. Isso vai ocorrer por meio desse sistema. Por isso é que o desenvolvimento precoce do coração é necessário e de suma importância, então, para a vida do embrião. O coração primitivo e o sistema vascular, eles vão aparecer, então, lá pela terceira semana do desenvolvimento, mais ou menos no 22º e 23º dia. E ele vai se derivar de 3 partes, então ele tem 3 origens. O mesoderma esplâncnico, que vai formar, então, o primórdio do coração, mesoderma paraxial e lateral e célula sacrista-neural. Então, lembre dessas 3 origens, porque é importante. Tendo consciência, então, da origem do coração e dessa característica importante que eu disse sobre ele ser um órgão que funciona enquanto se forma, vamos para as fases do desenvolvimento cardíaco. São praticamente 4 fases. Foi dividida de forma bem didática para entender melhor assim como que se forma esse coração. A gente tem a fase chamada bitubular, a fase unitubular, a fase das curvaturas e a fase da septação. Então, pessoal, a primeira fase, como a gente viu, é a fase bitubular. E por quê? Porque essa fase ela vai se caracterizar por ser 2 tubos. Então, a gente tem 2 tubos nessa fase. Mas esses tubos têm que vir de algum lugar. Então, de onde que vem? O que vai acontecer? Lá na terceira semana do desenvolvimento, a gente tem uma região chamada área cardiogênica. Essa área, então, ela é presente então, na região anterior do disco trilaminar. Nessa área cardiogênica que a gente vai ter a formação dos nossos tubos. Mas onde que vem esses tubos? A gente vai ter o primeiro indício do coração, que é o aparecimento de um par de cordões endoteliais. Esse par de cordões endoteliais, eles vão se originar no mesoderma cardiogênico. Então, isso na terceira semana. Como a gente viu, tem a área cardiogênica, que vai ter o que? O mesoderma cardiogênico. E nessa área, então, a gente vai ter a formação desses cordões endoteliais, também chamado de cordões angioblásticos. Angioblásticos. Guarda esse nomezinho, que é importante. O que vai acontecer? Esses cordões angioblásticos ou cordões endoteliais vão sofrer um processo de canalização. E esse processo de canalização desse par de cordões endoteliais vai formar, então, o nosso par de tubos. Por isso, fase bitubular, porque nós temos 2 tubos. Então, nessa fase, além de ocorrer essa canalização, a formação desses tubos cardíacos, a gente também vai ter a fusão dos nossos tubos cardíacos, o qual, então, vão se fundir lá no final da terceira semana, formando o coração unitubular, que é a próxima fase que nós iremos ver a seguir. E a fusão desses tubos é importante a gente saber que ela vai começar na porção cranial do coração e vai se estender, então, em direção caudal, beleza? Nessa imagenzinha de eletromicrografia, a gente consegue ver claramente, então, esses 2 tubos cardíacos. Trouxe essa imagem aqui para vocês verificarem, então, a nossa fusão dos tubos cardíacos aqui. Então, a gente tem a fusão dos tubos cardíacos. E ali, né, os outros elementos importantes de se identificar nessa imagem. Concluindo, então, a fase bitubular, seguimos para a fase unitubular. Então, vimos que temos lá a área cardiogênica, onde vão se formar os nossos cordões angioblásticos ou cordões endoteliais. Esses cordões que se formam por meio do mesoderma cardiogênico vão se canalizar, formando 2 tubos que vão se fundir, dando então origem a um único tubo. Chegamos então à fase unitubular. Esse único tubo ele vai se dividir em 5 porções. Essas porções vocês têm que decorar. O que eu indico é que vocês desenhem e escrevam certinho cada uma dessas porções para memorizar mais facilmente. Então,
aqui eu fiz um esquema onde a gente consegue ver essa divisão nessas 5 porções. A primeira porção, nós temos como representante, então, bulbo aórtico. Como o próprio nome diz, esse bulbo aórtico, ele vai dar origem ao saco aórtico e ao tronco arterial. Depois do bulbo aórtico, nós temos o bulbo cardíaco. Esse bulbo cardíaco vai dar origem também ao tronco arterial e vai dar origem ao ventrículo direito. Uma observação importante é que o ventrículo direito não vem do ventrículo primitivo. O ventrículo primitivo, que é a terceira porção que nós temos vendo, vai dar origem ao ventrículo esquerdo. Qual que é o ventrículo que tem mais força, que é mais importante, entre aspas, no nosso coração? É o ventrículo esquerdo. Então, lembre-se que o ventrículo primitivo vai dar origem ao ventrículo esquerdo. A quarta porção é o átrio primitivo. Esse átrio primitivo, aí sim, vai dar origem tanto ao átrio direito como ao átrio esquerdo. Por isso que eu coloquei aquela observação ali, porque o átrio primitivo dá origem aos dois átrios, no entanto, o ventrículo primitivo só dá origem ao ventrículo esquerdo. O ventrículo direito tem origem no bulbo cardíaco. Essa é uma questão bem importante. E por fim, nós temos o seio venoso. Esse seio venoso ele vai dar origem à parte lisa do átrio direito e ao seio coronário. Outra coisa importante ali são os sulcos. Entre o bulbo cardíaco e o ventrículo primitivo, nós temos o sulco bulboventricular. E entre o ventrículo primitivo e o átrio primitivo, nós temos o sulco atrioventricular. Então, ó, entre ventrículo e átrio ventricular, sulco atrioventricular. E entre o bulbo cardíaco e o ventrículo primitivo, bulbo ventricular. Então, bulbo entre o bulbo e o ventrículo, bulbo ventricular. Esses sulcos são importantes, eu coloquei eles ali, porque durante as outras fases eles vão aparecer bastante. Então, é importante vocês saberem. Tendo entendido, então, essas fases antecedentes, a fase bitubular e a fase unitubular, sendo que essa segunda fase ela é de extrema importância entender cada uma dessas porções e o que cada uma irá originar, prosseguimos então para a fase das curvaturas. Como o próprio nome diz, nessa fase o coração em desenvolvimento vai sofrer um processo de curvaturas, literalmente. Observe então os nossos sulcos, que eu falei com vocês que era de extrema importância. Aqui o sulco bulboventricular aqui, e aqui o sulco atrioventricular. Esses sulcos eles vão sofrer um processo de aprofundamento. Eles vão se aprofundar. E conforme eles se aprofundam, a gente vai ter um posicionamento do nosso bulbo cardíaco, que vai dar origem, como nós vimos anteriormente, ao ventrículo direito. Ele vai se posicionar para a direita. E o nosso ventrículo primitivo, que como nós vimos vai dar origem ao ventrículo esquerdo, vai se posicionar para a esquerda. Esses ventrículos, tanto o ventrículo direito como esquerdo, ou ainda, né, bulbo cardíaco ou ventrículo primitivo, eles vão se posicionar no seu local adequado, ao mesmo tempo que vão ficar paralelos entre si. Observe que o bulbo aórtico, ele vai passar a se chamar de tronco arterial nesse momento. Que, como nós vimos anteriormente, o bulbo aórtico ele daria origem, então, ao tronco arterial. Após essa realocação do nosso bulbo cardíaco, do nosso ventrículo primitivo, os nossos sulcos, o bulbo ventricular e o átrio ventricular, eles vão se aprofundar ainda mais. Então, os sulcos se aprofundam ainda mais, a passo que o que era à direita vai ficar mais à direita e o que era à esquerda fica ainda mais à esquerda. Esses ventrículos, né, que é o bulbo cardíaco e o ventrículo primitivo, no caso, eles vão ficar mais paralelos entre si. Ao passo que o átrio primitivo, como a gente viu anteriormente, vai dar origem tanto ao átrio direito como ao átrio esquerdo, ele vai se posicionar mais dorsalmente e ele vai ficar mais alto. Ele vai se dilatar, ficando então uma parte à direita e uma parte à esquerda, como a gente vê aqui na imagem. O átrio primitivo está mais dorsal, mais alto, e sofre duas dilatações, uma à direita e outra à esquerda. À direita a gente vai ter a formação do átrio direito, né? E à esquerda a gente vai ter a formação do átrio esquerdo. Mas essa formação deve ocorrer após a fase da septação, que nós ainda veremos posteriormente. O nosso seio venoso, ele também vai ficar mais dorsal e mais alto. Ele vai sofrer transformações e ele vai continuar se abrindo ainda no átrio primitivo. É importante a gente saber que nessa fase a gente tem apenas uma única cavidade. Então, por mais que tenha essas curvaturas e essas várias porções, ainda é apenas uma cavidade.
Eu trouxe essa imagem aqui, pessoal, só para facilitar um pouco o entendimento de vocês. Observe aqui, então, que a gente tem o sulco, né, bulbo ventricular, então aqui presente, e a gente também tem o sulco atrioventricular aqui. Esses sulcos, como a gente viu, eles vão sofrer um processo de aprofundamento, e esse aprofundamento, ele vai ocorrer e vai facilitar, então, a realocação do nosso bulbo cardíaco e do nosso ventrículo primitivo, que vão ficar mais paralelos entre si. Então, aqui é o nosso futuro ventrículo direito, né, que é o nosso bulbo cardíaco, e o nosso ventrículo esquerdo, futuro ventrículo esquerdo, que é o ventrículo primitivo, eles começam a ficar mais paralelos entre si. Esses sulcos, eles vão se aprofundar ainda mais, como nessa imagem aqui, já no 25º dia, mais ou menos. Aqui é o 24º. E esses sulcos, então, eles começam a se aprofundar ainda mais. E o que era para a direita fica mais para a direita, o que era para a esquerda fica mais para a esquerda, como a gente consegue ver aqui. E observe que nessa última imagem, a gente consegue ver o nosso seio venoso desembocando no átrio primitivo. Como a gente viu durante essa fase de curvaturas, o seio venoso ele vai ficar mais alto, mais dorsal, e ele vai continuar se abrindo no átrio primitivo. Aqui é o nosso átrio primitivo, essa região, e o nosso seio venoso ele vai continuar se abrindo então nesse átrio primitivo. Outra coisa importante é que o nosso bulbo aórtico, que é a primeira porção da nossa fase unitubular, né? Esse bulbo aórtico ele já passa a se chamar de tronco arterial. Então, aqui a gente já tem o nosso tronco arterial, o tronco arterioso. Então, a gente tem o nosso tronco arterial e aqui a gente tem o nosso saco aórtico. Lembrando que o bulbo aórtico ele daria origem, então, ao tronco arterial e ao saco aórtico. Então, nessa imagem eu queria relembrar essas coisas com vocês. Aqui é só mais uma imagem para vocês verem a fase das curvaturas de outra forma, né? Seria uma eletromicrografia. E só lembrando que a fase das curvaturas é caracterizada por ser ainda uma única cavidade, beleza? Por fim, chegamos na fase de septação, que é a última fase de desenvolvimento do coração, né? Ainda tem muita coisa para frente, mas vamos lá. Na fase de septação, o que precisa septar? Pensa que o coração ele é uma câmara com 4 partes. Ele se divide em 4 cavidades. Nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, o que tem que septar? Nós temos lá uma comunicação, que a gente viu que na fase das curvaturas é uma única cavidade. Então, a gente tem que dividir o átrio direito do átrio esquerdo. Então, septação entre os átrios. Temos que dividir o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então, septação entre os ventrículos. E temos que separar os átrios dos ventrículos. Então, septação átrio-ventricular. Então, a gente viu que precisa septar átrios e ventrículos, átrio primitivo e os ventrículos. No entanto, a gente ainda tem que septar o que chamamos de tronco arterial, que tem origem lá no bulbo aórtico. Esse tronco arterial, ele vai dar origem à aorta e à artéria pulmonar. E anatomicamente a gente sabe que não há comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar. Então, tem que ocorrer essa septação também. Então, a gente vai ver mais especificamente cada uma dessas partes, da septação dessas partes. Bora lá. Vamos então para a fase da septação, né, da septação do canal atrioventricular. Então, o que acontece que ocorre a septação do canal atrioventricular? Lá no final da 4ª semana, a gente tem o desenvolvimento dos chamados colchins endocárdicos. Esses colchins endocárdicos eles vão se formar lá nas paredes dorsal e ventral do nosso canal atrioventricular. Lembrando que o canal atrioventricular é uma cavidade única, né? Porque o coração, no final das fases das curvaturas, ele é uma cavidade única. Então, que tem que acontecer essa septação. E quando ocorre essa septação do canal atrioventricular, a gente vai ter a divisão entre canal atrioventricular direito e canal atrioventricular esquerdo. Então, à medida que esses colchins são formados, a gente vai ter invasão dessa massa de tecido por células mesenquimais lá na 5ª semana. E conforme essas células mesenquimais invadem, a gente tem uma aproximação desses colchins endocárdicos. Então, esses colchins endocárdicos atrioventriculares, eles se aproximam até que se fundem. Quando esses colchins eles se fundem, a gente tem a divisão, então, entre canal atrioventricular direito e canal atrioventricular esquerdo. E essa divisão desses canais atrioventriculares
vai então se dar por o que a gente começa a chamar de septo intermédio. Esse septo intermédio, então, é formado por esses coxins endocárdicos, né, que são invadidos pelas células mesenquimais. Esses canais, eles separam parcialmente o átrio primordial do ventrículo. Então, a gente ainda tem uma comunicação do átrio com o ventrículo, que é o que acontece fisiologicamente e anatomicamente no coração de um adulto. E essa comunicação vai se dar por meio das nossas válvulas. A gente tem a válvula tricúspide e bicúspide. Então, o que acontece é que os colchins, eles passam a agir como nossas válvulas. Eles funcionam como as válvulas átrio-ventriculares, mantendo, então, essa comunicação parcial entre o átrio e o ventrículo. Então, pessoal, resumidamente, o que a gente vai ter nessa fase de septação do canal atrioventricular é a septação, né, do átrio dos ventrículos por meio da formação do nosso septo intermédio, que vai ter, né, participação lá dos nossos colchins endocárdicos. Então, vai separar o canal atrioventricular direito do esquerdo e vai separar, então, os nossos átrios dos ventrículos, separar parcialmente. Por quê? Porque a gente vai ter aquela comunicação por meio das válvulas. Então, o septo intermédio vai fazer essa divisão entre átrio e ventrículo, ao mesmo tempo que vai fazer essa separação entre os canais atrioventriculares direito e esquerdo. Beleza? Vamos então para a septação do átrio primitivo, tendo em vista já a septação dos canais atrioventriculares, a septação do átrio dos ventrículos. Então, o que acontece é que o nosso átrio primitivo, ele vai sofrer um processo de individualização em átrio direito e átrio esquerdo, porque a gente tem uma comunicação. E como é que ocorre essa individualização? Ocorre por meio da formação do nosso septo interatrial. A formação desse septo interatrial vai ocorrer por meio da formação, primeiramente, do nosso septo primo e, consequentemente, do nosso forame primo, como a gente vai ver posteriormente, e após a formação de um septo secundum e forame secundum, que nós já veremos mais certinho, especificamente, cada um destes. Então, o primeiro processo de septação do átrio primitivo é a formação do nosso septum primum. Esse septum primum nada mais é do que uma fina membrana em forma de meia-lua que vai crescer a partir do teto do nosso átrio primitivo. E esse septum primum, ele vai crescer em direção aos coxins endocárticos em fusão. Esses mesmos coxins que a gente viu ali na septação dos átrios dos ventrículos. Isso porque esse processo de septação vai ocorrer, tipo, primeiro eu vou septar o canal atrioventricular, depois eu vou septar, dividir o átrio direito do átrio esquerdo, depois o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. É um processo que vai ocorrendo junto, tudo junto. Então, à medida que vai ocorrer lá a fusão dos colchins endocárdicos, a gente vai ter o crescimento desse septum primum em direção a esses colchins endocárdicos em fusão. E quando ocorre esse crescimento, né, desse septum primum, a gente vai ter uma divisão parcial do átrio direito com o átrio esquerdo. Isso porque, à medida que esse septo cresce, a gente vai ter a formação do que a gente chama de foramen primum. Esse foramen primum, ele vai ser formado, foramen nada mais é, né, do que uma comunicação, uma grande abertura entre o átrio direito e o átrio esquerdo, por isso que vai ser dividido parcialmente, né, pelo septum primum. Ele nada mais é do que uma grande abertura entre a borda livre do septum primum, que ainda está crescendo, né, e os colchins endocárdicos. Como a gente viu, a gente vai ter a fusão do septum primum com o colchinho endocárdico. Mas, enquanto não ocorre essa fusão, a gente vai ter a presença desse foramen primum. O foramen primum, ele serve como um grande desvio de sangue, possibilitando então que o sangue oxigenado passe do átrio direito para o átrio esquerdo. Isso é de grande importância na circulação fetal, como nós veremos posteriormente. Quando o foramen primum ele vai se tornando menor e desaparece à medida que o septum primum ele cresce e se funde com os coxins endocárdicos já fusionados, a gente tem a formação do septo atrioventricular primitivo, ou seja, é aquele septo que a gente viu, né, que vai dividir o canal atrioventricular direito do canal atrioventricular esquerdo. Então, para explicar a formação, né, desse septum primum,
Observem aqui o crescimento desse septum primum, né, do teto do átrio primitivo, em forma de crescente. Parece uma lua, meia lua. E vai crescendo, né, conforme esse septum vai crescendo, a gente tem a formação aqui, ó, esse preto aqui, do nosso foramen primum. E conforme o nosso septum primum vai crescendo até se fusionar aqui com nossos coxins endocárdicos, né, que é essa região aqui, os coxins endocárdicos ainda em fusão, observe que eles ainda estão em processo de fusão. Aqui eles já estão fusionados, né, praticamente fusionados também. Claro, né, com uma abertura parcial, já que vai formar aqui as válvulas atrioventriculares. Mas observe aqui que conforme o septum primum vai crescendo, o espaço que fica entre a borda livre do septum primum, que está em azul claro, e o espaço aqui com os coxins endocárdicos em fusão, fusionados, essa parte preta aqui também é o nosso foramen primum. Entretanto, esse forame ele vai desaparecer porque o nosso septum primum vai se fusionar com os nossos coxins endocárdicos já fusionados. Quando isso ocorre, a gente tem um desaparecimento do nosso foramen primum. Entretanto, conforme o nosso septum primum cresce e vai fazendo com que o foramen primum seja cada vez menor até que ele desapareça, a gente tem um processo de apoptose na região central do nosso septum primum. Observe essas bolinhas brancas. Isso daqui nada mais é do que a apoptose do nosso septum primum. Então, a gente tem múltiplas apoptoses, até que essas apoptoses elas vão se juntar, se coalescer, essas pequenas perfurações elas vão se coalescer, formando uma grande perfuração, que vai ser o nosso foramen secundum. E esse forame secundum, ele é de extrema importância, pois ele vai garantir, assim, né, como o foramen primum, ele vai garantir que haja uma comunicação entre os átrios, de modo que o sangue oxigenado do átrio direito possa ir para o átrio esquerdo. Após a formação, então, desse forame secundo pela apoptose central lá do septum primum, a gente vai ter a formação do nosso septum secundum. E o que é esse septum secundum? Ele nada mais é do que uma membrana muscular, em forma de crescente, que vai surgir da parede ventrocranial do átrio, imediatamente, então, à direita do septum primum. Esse septo espesso ele vai crescer lá durante a quinta e sexta semana, e ele gradualmente ele vai se sobrepor a esse foramen secundum que vai surgir lá no septum primum, como a gente acabou de ver. Aqui a gente consegue ver que nessa regiãozinha roxa mais claro, nosso foramen secundum, né, formado pela apoptose central do septum primum. E observe aqui em roxo mais escuro a formação e já fusão do nosso septum secundum. Entretanto, observe também que não vai ser uma divisão completa por esse septum secundum. Embora esse septo muscular, grosso, espesso, ele cresça e se funda lá nos coxins, ele também vai manter essa comunicação, vai se fechar incompleto, de forma incompleta, mantendo então uma comunicação entre os átrios, formando então o nosso conhecido forame oval. Então, a gente vai ter a formação do forame oval. E é importante a gente entender que a parte remanescente do septum primum, presa lá nos coxins endocárdicos já fusionados, vai formar a válvula do forame oval, em forma de aba, que a gente já vai entender melhor o seu funcionamento posteriormente. Então, como a gente viu, o remanescente do septum primum vai funcionar como uma válvula do forame oval,
Isso porque, antes do nascimento, esse septum primum, ele vai permitir que o sangue ele passe do átrio direito para o átrio esquerdo, até porque o sangue ele flui de um lugar de maior pressão para o de menor pressão. E antes do nascimento, o átrio direito tem mais pressão que o átrio esquerdo, permitindo então que o sangue oxigenado possa fluir do átrio direito para o átrio esquerdo. E a gente sabe que isso é de muita importância na vida fetal. Entretanto, caso tente ocorrer o contrário, esse septum primum, essa válvula, né, que vai funcionar como essa válvula, ele vai se fechar contra o septum secundum, impedindo então que o sangue ele flua na direção oposta. Após o nascimento, o forame oval normalmente ele se fecha porque o átrio esquerdo ele passa a ter mais pressão que o átrio direito, de forma que esse septum primum ele vai se fusionar contra o septum secundum de forma permanente. E isso vai ocorrer com aproximadamente 3 meses de idade, formando então o que a gente conhece como membrana da fossa oval ou fossa e também fossa oval. Trouxe essas imagens aqui também para mostrar então aqui nessa eletromicrografia o septum primo e aqui o ósseum primo. E essa região aqui os coxins endocárticos. Então aqui o septum primo ainda em crescimento. Então a gente tem, né, o foramen primum, né, aqui aberto, e aqui os coxins endocárticos. Até que, né, esse foramen ele vai diminuindo até desaparecer, porque a gente tem a fusão desse septum primo. Nessa outra imagem de lâmina, a gente tem aqui a presença do septum primo, que é mais fininho, e aqui a gente já tem a formação do septum secundum. Observe que ele é bem mais espesso quando comparado ao septum primo. Nessa outra imagem aqui, a gente já consegue ver a formação do ósseum ou foramen secundum. Observe que a gente tem várias perfurações aqui no septum primo, e essas perfurações vão se coalescer, então, formando o foramen secundum. Trouxe, então, mais essa imagem, né, para a gente revisar. Então, observem aqui nessa imagem, primeiramente, né, o septum primum em azul clarinho. Esse septum primo ele já se fusionou, então a gente já não tem mais a presença do foramen primo. Entretanto, aqui a gente já tem as microperforações, né, decorrentes da apoptose central desse septum primo, formando então o nosso foramen secundum. Junto com a formação desse foramen secundum, a gente tem aqui o crescimento do nosso septum secundum. Esse septum secundum, ele vai crescer, né, em forma de crescente também, e ele vai se fusionar de modo incompleto, também deixando uma abertura, que é o nosso conhecido forame oval. Esse forame oval, então, ele vai permitir a comunicação entre os átrios, e observe, então, que a gente tem uma comunicação do forame oval com o forame secundum, sendo que o septum primo aqui, ele vai funcionar, como a gente viu, como aquela válvula que permite, então, que o sangue ele flua de lado oposto. Então, sempre vai ser do átrio direito para o átrio esquerdo, até que essa válvula aqui, esse septum primo, ele vai se fusionar permanentemente com o septum secundum lá por volta dos 3 meses de idade, quando a pressão aqui no átrio esquerdo é maior que a pressão no átrio direito. Vamos agora, pessoal, para a septação do ventrículo primitivo. Essa septação ela vai ocorrer inicialmente por o que nós chamamos de crista muscular mediano, também chamado de septo interventricular primário. Esse septo interventricular primário, ele surge no assoalho do ventrículo, sendo que próximo do seu ápice a gente vai ter uma borda côncava livre. Então, o que acontece é que, inicialmente, a maior parte do tamanho desse septo vai ser resultante de uma dilatação dos ventrículos em cada um dos lados desse septo, além de uma ativa proliferação de mioblastos no septo, que vai aumentar, então, o seu tamanho. Além do mais, é importante a gente ressaltar aqui que a gente vai ter também a presença de um forame interventricular, que vai ser presente nessa borda livre que a gente viu, né, que é côncava, entre a borda livre desse septo e os coxins endocárdicos fusionados. Então, o espaço entre a borda livre
desse desse septo interventricular e os coxins endocárticos é chamado então de forame interventricular, pois é ele que vai permitir a comunicação entre os ventrículos. Esse forame interventricular, então, que permite essa comunicação entre o ventrículo direito e esquerdo, ele vai se fechar no final da 7ª semana, enquanto as cristas bulbares se fusionam com os coxins endocárdicos. Observe, então, pessoal, nessa imagem aqui, a nossa formação do nosso septo interventricular primário, ou nossa crista muscular mediana. Então, observe aqui a formação dele. Observe aqui que a gente tem uma dilatação dos nossos ventrículos, ao mesmo tempo que a gente vai ter aquela proliferação dos mioblastos no septo, fazendo então com que ele cresça, ele aumente seu tamanho. Então, olha aqui, a gente tem a borda livre do septo interventricular e esse espaço entre o septo interventricular e o coxim endocárdico é o forame interventricular. Esse forame interventricular ele deve se fechar, como a gente viu lá na 7ª semana. Então, observe aqui esse crescimento, ao mesmo tempo que a gente tem o fechamento desse forame interventricular. Observe também que a formação do septum secundum, forame oval, vai ocorrendo tudo concomitantemente, tudo junto. Não é nada separadinho como a gente está vendo, como eu disse, que é só uma forma didática de ensinar. Então, pessoal, resumindo o que a gente viu aqui agora, observe essa sequência de imagens. Aqui a gente tem coxim endocárdico e aqui septo intermédio. Aqui a gente também tem o nosso septo primo e aqui já a formação do septo interventricular. Como eu disse, tudo vai ocorrendo junto, não esqueçam disso. Então, nessa imagem aqui a gente já tem o forame secundum, que é pelo processo de apoptose do septum primo. E aqui a gente tem o foramen primum ainda, porque o nosso septum primo ainda não fusionou com o coxim endocárdico. Aqui a gente também já tem o processo do crescimento do septo interventricular. Então, observe aqui o crescimento do septo interventricular. E aqui a gente ainda tem a presença do nosso forame interventricular. Nessa imagem aqui, pessoal, a gente já consegue ver, então, a formação total do forame secundum, porque já teve o processo de coalescência das microperforações do septum primo. Aqui a gente tem o maior desenvolvimento do septo interventricular, então com uma consequente maior individualização do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, com a presença ainda do forame interventricular. Observem aqui também que já teve o desaparecimento do forame primum, porque o septum primum já se fusionou. E por fim, aqui nessa imagem, a gente vê aqui o forame oval e a presença do septum secundum. Então, lembrando que a gente tem o desenvolvimento do septum secundum à direita do septum primo, e esse septum secundum ele é mais espesso, ele é muscular, e observe que esse septum secundum ele não se fusiona completamente, deixando essa abertura, que é o forame oval. E esse forame oval ele vai ter como válvula o septo primo. E esse septum primo, então, vai ser aquela válvula que a gente comentou anteriormente, que vai impedir o fluxo do átrio esquerdo para o átrio direito. Por fim, pessoal, para a gente finalizar então a fase da septação, vamos para a septação do tronco arterial. Lá na 5ª semana do desenvolvimento, a gente começa a ter uma proliferação de células mesenquimais de forma ativa, lá nas paredes do bulbo cardíaco, resultando no que chamamos de cristas bulbares. E cristas semelhantes a essas cristas bulbares vão se formar no tronco arterial, em continuidade com essas cristas bulbares. As cristas do tronco, como as cristas bulbares, elas vão se derivar do tecido mesenquimal da crista neural. Então, a origem das cristas bulbares e das cristas do tronco é principalmente do mesênquima da crista neural. As células da crista neural elas vão migrar através da faringe primitiva e dos arcos faríngeos para alcançar tanto as cristas bulbares como as cristas do tronco. E à medida que isso vai acontecendo, que ocorre essa migração, a gente começa a ter um processo de espiralização
das cristas, tanto as cristas bulbares como as cristas do tronco. E essa espiralização ela vai ocorrer em 180 graus. Então, conforme essa migração de células da crista neural para as cristas do tronco bulbar, a gente tem um processo de espiralização em 180 graus. A orientação dessa espiralização ela vai ser ocasionada, uma probabilidade, né, dessa orientação é pelas correntes de sangue que são oriundas do ventrículo. Então, conforme essas correntes de sangue que saem do ventrículo passam por esse tronco arterial e por essas cristas, vai fazer com que haja esse processo de espiralização em 180 graus, resultando então na formação do nosso septo aórtico pulmonar espiral, quando essas cristas se fundem. E esse septo aórtico pulmonar espiral, ele é muito relevante, pois é ele que vai dividir o bulbo cardíaco e o tronco arterial em dois canais, a nossa aorta e o nosso tronco pulmonar. Devido a essa espiralização do septo aórtico pulmonar, que a gente tem a nossa anatomia relacionada então ao tronco pulmonar e à aorta, que é o tronco pulmonar se torcendo ao redor da aorta ascendente. Por fim, pessoal, nesse processo de septação do tronco arterial, a gente vai ter o bulbo cardíaco sendo incorporado às paredes dos ventrículos definitivos, sendo que no ventrículo direito, esse bulbo cardíaco ele é representado pelo cone arterial, que a gente também conhece como infundíbulo, e lá no ventrículo esquerdo, o bulbo cardíaco ele vai formar as paredes do ventrículo, que é a porção da cavidade ventricular logo abaixo da válvula aórtica. Trouxe essa imagem então para a gente ver esse processo de septação do tronco arterial. Aqui a gente tem então o tronco arterial e observem aqui em A, aqui é um corte que a gente consegue ver, um corte transversal, que a gente consegue ver então a orientação da nossa formação do nosso septo aórtico pulmonar e observe que ele vai se orientando em 180 graus. Olha, aqui a formação do septo, das nossas cristas, e ó, aqui já girou 90 graus e aqui já girou mais 90 graus. Então, uma espiralização em 180 graus. Aqui nessa segunda coluna a gente já consegue ver a formação do nosso septo. Então, ó, aqui está o nosso septo, aqui já orientado em 90 graus e aqui mais 90 graus, ou seja, 180 graus. Então, observe a formação do septo aórtico pulmonar, bem como a individualização, então, da nossa artéria aorta e do nosso tronco pulmonar, por meio da formação desse septo. Então, aqui, pessoal, mais uma imagem para vocês entenderem o processo de formação e orientação desse septo do tronco arterial, que vai ter essa espiralização em 180 graus. Então, ó, começo aqui, giro 90 graus e giro mais 90 graus, totalizando então 180. Então, só relembrando aqui alguns aspectos que vocês devem lembrar quanto à septação do tronco arterial, a gente então tem as células da crista neural que vão migrar para nossas cristas, né, as cristas bulbares e as cristas do tronco. Então, essas cristas bulbares e as cristas do tronco, eles vão sofrer um processo de espiralização de 180 graus, como a gente acabou de ver, né? Processo de espiralização de 180 graus. E essa espiralização vai ser orientada, como a gente viu anteriormente, pelas correntes de sangue vindas do ventrículo. E isso vai resultar, então, no nosso septo aórtico pulmonar espiral. Lembrando, então, que esse septo é que vai ser responsável por dividir, então, o nosso bulbo cardíaco e o tronco arterial em dois canais, a aorta e o tronco pulmonar. E é devido a esse processo de espiralização que a gente tem, então, o nosso tronco pulmonar se torcendo ao redor da aorta ascendente. Então, observe aqui que anatomicamente nós temos esse tronco pulmonar se torcendo por cima aqui, então, da nossa aorta. Então, aqui mais uma imagem para vocês verificarem a formação do septo aórtico pulmonar. E observem que conforme o sangue ele vai saindo, então, dos ventrículos, ele vai orientar, então, a formação desse septo em espiral, ó. O sangue saindo do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, orientando, portanto, então, a formação desse septo espiral, do septo aórtico pulmonar em espiral.
Aqui também é uma imagem que já mostra, então, o tronco pulmonar torcido, né, em cima da aorta. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu vou dividir esse conteúdo em 4 vídeos, porque é um conteúdo bastante extenso. Espero que ajude.